Você já percebeu que quando você começa a focar no seu desenvolvimento pessoal e no seu crescimento pessoal, o círculo de amizades diminui, conversas param de fazer sentido pra você, os lugares que você frequentava antes já não te preenchem mais. Eu sei que quando isso acontece, você se sente sozinha e se sente um peixe fora da água, porque parece que todo mundo ao seu redor está vivendo no automático enquanto você está focado no seu crescimento pessoal. Então hoje eu vou te dar um direcionamento que eu utilizo para lidar com essa solidão ou solitude sem perder a sua essência. Gente, que dengo que ela está hoje, galera. Oi, gente, a Alice veio dar um oi pra vocês hoje. Gente, quem se sente sozinha com o bichinho desse? Ninguém se sente sozinha aqui não, mano. Eu não deixo ninguém sozinha. Deita aí no colo da mãe, deita. Eu recebo muitas mensagens, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais, de mulheres falando o quanto se sente sozinha e pensam em desistir justamente por não ter ninguém ali para dar apoio, motivar ela ou estar ali no mesmo direcionamento que ela, no mesmo rumo. Inclusive, muitas delas dizem que até a própria família falam que ela se tornou uma pessoa diferente, uma pessoa arrogante, uma pessoa pior. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que a sua antiga versão não vai entrar em novos ambientes. Então, você precisa se tornar uma nova versão para conseguir acessar esses novos ambientes. E quando eu falo ambientes, não é só ambientes físicos, tá? Tô falando de ambientes mentais, tô falando de níveis diferentes. Porque quando você está tentando se tornar uma pessoa melhor, está tentando mudar a sua antiga versão, obviamente que o cérebro já está acostumado com a sua antiga versão, ele tornou aquilo como um ambiente seguro, como algo. Ele definiu aquilo como algo seguro. E quando você faz algo diferente daquilo que você já estava habituado a fazer, o seu cérebro entra em alerta e vai tentar buscar aquilo que é cômodo, aquilo que é conhecido. E é aí que muitas pessoas caem. Porque por achar que está sendo desafiador demais sustentar a nova versão que é, acaba voltando a ser a antiga versão. Repetir os mesmos padrões, repetir os mesmos ciclos, e é exatamente aí que mora o fracasso. Então, o primeiro passo é você ter essa consciência de que a sua nova versão não vai poder se comportar, ter os mesmos pensamentos, as mesmas falas, as mesmas ações da sua versão antiga. E eu sei que muitas de vocês, nessa caminhada de busca pela evolução pessoal, desenvolvimento pessoal, vai se sentir sozinha. E isso é comum, porque você vai precisar se instalar na sua nova versão, fazer novas amizades, buscar novos hobbies, se autoconhecer novamente para saber o que essa sua nova versão gosta de fazer, prioriza fazer. Então, um ponto chave e essencial é você trocar os hábitos que você tinha antigamente por novos hábitos, por novos hobbies, por novos projetos. E quando você faz isso, você vai estar criando o hábito na sua mente de ser aquela nova versão. Eu vou dar um exemplo para você. A antiga versão da Tiffany não gostava de treinar, não priorizava treinar e cuidar do seu corpo. E quando eu comecei a praticar, quando eu comecei a treinar, falando para minha mente que, ó, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa mudando aqui. E é óbvio que no começo vai ser mais desafiador. Você não vai sentir vontade de ir, você vai sentir preguiça, vai querer procrastinar, porque o seu cérebro tá querendo te manter naquilo que é conhecido, naquilo que é confortável. Porém, quanto mais você manter ali o seu foco e persistir, aquilo vai chegar uma hora que vai ser habitual para você. Você vai começar a sentir falta. Tanto que hoje em dia, quando eu fico muito tempo sem ir treinar, o meu corpo já sente. E eu já sinto falta de falar, ai, tem alguma coisa estranha acontecendo. Isso agora se tornou o normal para mim, se tornou algo familiar. E você vai fazer isso com todos os âmbitos da sua vida. Vamos supor que você antigamente era uma pessoa que não tinha critérios para escolher um parceiro para um relacionamento e você acabava repetindo ciclos fracassados, relacionamentos que eram tóxicos e tudo mais. Obviamente que quando você começar a se relacionar com uma outra pessoa e aquilo for um relacionamento saudável, você não vai sentir que aquilo é um relacionamento saudável, você vai estar habituada ao que era antes, o relacionamento tóxico. Então aquilo vai ser algo para você não precisar se instalar naquela realidade, porque a sua antiga versão que achava comum estar num relacionamento tóxico, ela não vai existir mais. Vai ter que existir outra versão de você que agora é a sua realidade. A mesma coisa para amizade. Quando você
se desprende um pouco da manada e muda completamente o seu círculo de amizade, obviamente que você vai passar por um período que você não vai ter tantas amizades. Pouquíssimas pessoas conseguem manter as mesmas amizades por muito tempo na vida, e a gente está em constante evolução. Então a gente muda nossos pensamentos, a gente muda as nossas convicções, os nossos critérios, e sempre vai existir outras pessoas que têm a mesma mentalidade que vai ter as mesmas convicções com você. Quando você entende isso, você para de se prender no que era habitual pra você, no que era comum pra você antes. Você para de achar que por você ter perdido alguma coisa, você ter perdido alguém, você não vai conseguir mais nada no futuro. Se você perdeu uma amizade hoje, ou se você deixou de ter essa amizade hoje, no futuro vai aparecer pessoas melhores pra você, pessoas que estejam alinhadas com aquilo que agora é a sua realidade. Quando você instala isso na sua mente, você para de ruminar, alimentar esse tipo de pensamento sobre solidão, sobre se sentir sozinho, porque a gente não precisa de outras pessoas o tempo todo para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa preenchida. Você tem que aprender a fazer as coisas sozinhas também. Eu era uma pessoa antigamente que só conseguia fazer as coisas se tivesse alguém junto comigo. E hoje em dia, uma das coisas que eu mais adoro fazer é ir no cinema sozinha, é ir na livraria sozinha, fazer um monte de coisa sozinha. E isso é ótimo pro seu desenvolvimento pessoal, porque você para de depender de outras pessoas para tudo na sua vida. Você começa a se responsabilizar mais, você começa a ser mais auto, você começa a ter mais autonomia em tudo que você for fazer. Então vamos recapitular os passos aqui que eu quero que você entenda e que você internalize para você, tá? Se você quiser até anotar, é melhor ainda, porque você já começa a colocar em prática tudo isso aqui que eu tô falando. O primeiro passo é você ter consciência de que se você se manter no mesmo estado, da mesma maneira que você é hoje, você não vai conseguir atingir os seus novos resultados. Então, o que eu sempre gosto de falar e ressaltar aqui, a gente tem que ser antes de ter. Então, como é que você quer se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa com mais sucesso, uma pessoa com um relacionamento melhor, uma pessoa com mais estabilidade emocional, se você espera ter para ser, entende? Quando você coloca como prioridade você ser primeiro, aquilo ali vai, você ter aquilo vai ser uma consequência, porque você vai estar preparado para sustentar aquilo. E por um período, você vai ter que passar por esse processo de solidão, de se sentir sozinha, que a sua antiga versão, ela criou um círculo social e familiar para você se sentir segura. Quando você tentar sair desse círculo familiar, onde você está habituada, você vai sentir uma pressão do externo tentando te fazer voltar para aquilo. Mas se você se manter firme, você sempre focar no ser antes de ter, vai chegar uma hora que aquilo ali vai ser inevitável de acontecer. E aí você vai parar de se sentir sozinha. Segundo ponto importante é você substituir seus hábitos, ambientes, amizades, pensamentos e comportamentos que você tinha antes por novos, da sua nova versão. Quando você fizer isso, você vai começar a ser rodeada sobre coisas. E quando você fizer isso, você vai começar a tornar seguro e habitual coisas que antes não era sobre a sua antiga versão. Agora você tem novas amizades que correspondem à sua nova versão. Agora você tem um relacionamento que corresponde à sua nova versão. Agora você tem um emprego ou uma empresa que corresponde à sua nova versão. E quanto mais você expandir os seus horizontes e tentar se colocar nesses novos ambientes, onde você vai ter uma expansão no seu desenvolvimento pessoal, você vai conseguir ir melhorando aos poucos. E um passo muito importante também, que é o passo 3, é você se autoconhecer. Tem como você saber quais são os seus gatilhos, quais são os seus pontos de melhoria, quais são os seus pontos fortes, os seus planos e objetivos para o futuro, se você não se questionar. Não adianta você ter esse sentimento, essa sensação de solidão e você não se questionar. Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu me sinto assim? Será que é porque eu não tenho amizades que correspondem à minha versão atual? Será que é porque eu não pratico a autonomia que eu preciso? Sempre dependo de uma outra pessoa para fazer as coisas? Eu sempre dependo de uma outra pessoa para sair, para me validar, para me corresponder, para fazer eu me sentir amada, para fazer eu me sentir segura? Quando você se questiona, você pratica o autoconhecimento, você começa a ter consciência sobre isso. E é ter consciência sobre isso que vai fazer você ter clareza da onde você precisa mudar. Lembra o que eu sempre falo para você, é necessário ser para ter. Não adianta você querer acessar uma nova realidade onde você é uma pessoa segura, uma pessoa que não se sente sozinha, uma pessoa que vive a solitude e não a solidão, se você não pratica o que eu estou falando aqui. Você não quer ser antes de ter. Por último, e mais importante, não se prenda às pessoas que conheciam a sua antiga versão e que, então, a todo momento te puxar
para a antiga versão que você era. Na verdade, isso é um dos pontos chaves que você precisa isolar esse tipo de pessoa, se afastar desse tipo de pessoa que tenta te manter ali no que é cômodo, que é conhecido. Deixa a pessoa falar o que quiser, deixa a pessoa te julgar, deixa a pessoa falar, comentar sobre você. Não importa, o que importa é que você vai estar focada em se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor. Você já sentiu que as pessoas, o ambiente ao seu redor, tudo estava te puxando para se manter naquilo que é cômodo? Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos esses comentários. E se esse vídeo fez sentido para você e você é uma mulher ambiciosa, já entra pro nosso clube das mulheres ambiciosas, se inscreva aqui no canal, me siga nas outras redes sociais também, porque lá é onde eu pego muito direct de vocês para responder. Um beijo e até o próximo vídeo.